Ok, iniciamos a nossa gravação. Boa noite a todos. Vamos tratar na aula de hoje sobre o recurso de apelação. O tema da aula de hoje, ele se inicia no artigo 1009 do CPC e ele vai até o artigo 1014 do CPC. Tá certo? A gente vai tratar hoje do nosso primeiro recurso em espécie, que é justamente o recurso de apelação. Vocês devem recordar que eu falei que existe um princípio recursal que se refere à questão de que apenas as decisões mais importantes, exaradas pelos juízes a quo, são ou podem ser levadas a recurso no juízo ad quem. Vocês conseguem recordar quais são os dois nomes dos tipos de decisão que a gente considera como possíveis de serem levadas a recurso? Alô? Alguém me escuta? Ah, pronto. O Gabriel coloca no chat que são as sentenças e as decisões interlocutórias. É isso mesmo, Gabriel. Os dois tipos de decisão que podem ser levadas a recurso são as sentenças e as decisões interlocutórias. Por base, nós poderíamos ter três tipos de decisão: sentença, decisão interlocutória e despacho. Os despachos, via de regra, dos quais não se cabe recurso. Decisões interlocutórias, habitualmente impugnáveis por meio de agravo de instrumento, mas também podem ser objeto, por exemplo, dos embargos de declaração. E as sentenças, cujo principal recurso a respeito das mesmas é o recurso de apelação. Então, apelação é o recurso cabível contra as sentenças. Aliás, esta é a dicção, é a frase, talvez o artigo mais curto, compete para ser pelo menos, o capítulo de artigo mais curto do CPC, que é o artigo 1009, quando o artigo 1009 diz assim, ó, da sentença cabe apelação. Mas bem, como eu disse, das decisões interlocutórias, via de regra, cabe agravo de instrumento. Das sentenças, via de regra, cabe apelação. Mas é possível, inclusive bastante provável, que algumas matérias processuais, ao entrarem no mundo do processo, sejam decididas tanto em decisões interlocutórias quanto em apelação. Então, deixa eu dar um exemplo. As tutelas provisórias podem ser decididas logo no começo do processo, por exemplo. É muito comum em processos de direito à saúde se pedir uma tutela provisória sem ouvir a outra parte para que se providencie um leito, em virtude da urgência da situação, etc.
Então, a decisão dessa tutela provisória é emitida por meio de uma decisão interlocutória. Também é comum que, ao final do julgamento do processo na primeira instância, se a parte que teve que arcar com o ônus da tutela provisória, ou então, a parte que teve que arcar com o ônus da tutela provisória, sendo então a parte que pediu, mas não recebeu, ou a parte que, tendo sido contra ela pedido a tutela provisória, foi deferido e ela teve que tomar uma ação. Então, se a parte que teve que arcar com o ônus da tutela provisória vê que seu direito tende a ser reconhecido como bom na sentença, então, essa parte que teve que arcar com o ônus da tutela provisória, habitualmente, vai chegar na fase processual próxima à sentença e vai fazer um requerimento ao magistrado de que reveja a sua decisão a respeito de tutela provisória. Então, perceba, o tema tutela provisória pode ser decidido em decisão interlocutória, pode ser decidido em sentença. Independente de onde ele independente de onde ele seja decidido, o recurso cabível se modifica. Se decidido em decisão interlocutória, habitualmente o recurso cabível vai ser, para impugnar isso, o agravo do instrumento. Se decidido em sentença, o recurso cabível à apelação. Mas considerar que o mesmo assunto, em razão do tipo de decisão exarada a respeito desse assunto, pode ser objeto de diferentes recursos, contrariaria a lógica de que há um escopo processual de resolução das disputas e o alcance da pacificação social. Então, imaginem, senhores, se o mesmo tribunal, a respeito da mesma decisão, ou do mesmo conteúdo de decisão, pudesse ficar fazendo reanálises na mesma situação fática, sem a apresentação de novos argumentos, ou como a gente chama em latim, rebuc stit santibus. E a respeito dessa decisão, o tribunal pudesse exarar conteúdos decisórios diferentes. É esta a razão, essa contrariedade típica da marcha processual, de que o tribunal não poderá analisar a mesma situação em momentos diferentes, caso não haja alterações fáticas ou jurídicas, que vai dar base aos parágrafos do artigo 1009. Então, veja, o parágrafo 1º do artigo 1009 vai afirmar: as questões resolvidas na fase de conhecimento
se a decisão a seu respeito não comportar agravo no instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. A gente vai ver na aula seguinte de que essa questão a respeito de não cabimento de agravo no instrumento tem sofrido uma certa permeabilidade em razão da permeabilidade do rol do artigo 1015, que é o rol de cabimento do agravo no instrumento. Mas o que o parágrafo 1º do artigo 1009 está afirmando é o seguinte, olha, existem matérias que serão decididas por meio de agravo no instrumento ou deveriam ser decididas por meio de agravo no instrumento. E a respeito dessas matérias, se o tribunal decidir, ele não pode reanalisar. Por outro lado, se o tribunal não decidir, vamos fazer incidir o efeito da preclusão para que não hajam dois recursos sobre a mesma matéria. Aliás, esse é inclusive um dos princípios, né, que a gente viu na aula anterior dos recursos. Em regra, temos a unirrecorribilidade. Para cada decisão cabe apenas um tipo de recurso. Bem, o rol do artigo 1015 vai incluir algumas matérias. Tutela provisória, mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, enfim, redistribuição do ônus da prova, enfim. Depois vocês podem dar uma olhada no artigo 1015, a gente certamente vai tratar sobre ele na próxima aula, quando a gente for tratar de agravo do instrumento. Isso. Então, depois vocês podem dar uma olhada no artigo 1015. Mas o que é preciso ficar claro é que existem determinadas matérias que são típicas de serem tratadas em decisão interlocutória. E que dessa decisão, há expressa previsão legal da possibilidade do agravo do instrumento. A respeito dessas matérias previstas no artigo 1015, caso não haja o agravo do instrumento, vai haver a incidência da técnica processual preclusiva, isto é, não será possível o cabimento de novo recurso. A doutrina, analisando as hipóteses do artigo 1015, vai excetuar a hipótese do artigo 1015, inciso 1º, que é o das tutelas provisórias. No caso da tutela provisória, que foi o que eu estava usando como exemplo, justamente para a gente poder ter ele sempre no norte. Então, no caso da tutela provisória, se ela for decidida em agravo do instrumento, se ela for decidida em decisão interlocutória, inicialmente no processo, dessa tutela provisória não houver agravo do instrumento, e a respeito dela se pronuncia o magistrado novamente na sentença, então, nessa hipótese específica, não haverá incidência da preclusão. A tutela provisória, que poderia ter sido analisada por meio de agravo do instrumento, lá quando foi decidida na decisão interlocutória, também poderá ser analisada por meio de apelação
aqui quando decidida na sentença. Quando eu sair citando os temas, você deve ter percebido que tem um segundo exemplo, que é o do inciso segundo, que é o relativo ao mérito do processo. Então, também quanto ao mérito do processo, dada a natureza de resolutividade desse mérito ser própria das sentenças, também há essa exceção de que, mesmo tendo sido decidido na decisão interlocutória, não poderá ser redecidido, quer dizer, poderá ser reanalisado caso, e atualmente o é, seja decidido nas sentenças. Em relação aos demais incisos do agravo do instrumento, se decidido na decisão interlocutória, caberá o agravo do instrumento e a respeito dele haverá o efeito preclusivo para que não caiba sua rediscussão na apelação. Ok? Qual é habitualmente o processamento de uma apelação? A gente já viu que a apelação é um recurso cabível contra qual o tipo de decisão a respeito do qual, por ordem, por excelência, por regra, cabe a apelação. Isso mesmo. Então, por excelência, cabe a apelação da sentença. Então, exarada a sentença, as partes serão intimadas para dela tomar conhecimento. Muitas vezes essa intimação ocorre por meio desde o do momento da audiência, o juiz marca uma data na audiência para que as partes sejam fitamente intimadas da publicação da sentença. A sentença é publicada antes dessa data, começa a correr na data o início da intimação e, portanto, o prazo para que seja interposta a sentença, a apelação. A apelação é dirigida ao juiz de primeiro grau. Em algumas hipóteses previstas expressamente no Código do Processo Civil. Então, o juiz de primeiro grau terá direito a fazer incidir o efeito retroativo, isto é, poderá emitir uma retratação de sua decisão. Hipótese por excelência. Todos os processos que se submetem às regras processuais do Estatuto da Criança e do Adolescente, subsidiariamente. E subsidiariamente ao CPC. Então, se é um processo lá do Estatuto da Criança e do Adolescente que subsidiariamente obedece às regras do CPC, então todo ele dar ao juiz o direito de emitir um juízo de retratação. Pois bem, o juiz fará análise se cabe ou não, se fará ou não a retratação de sua sentença. Não sendo hipótese de retratação, ele encaminha esse processo ao relator. Aqui há um passo importante, é que até 2015, já fazem 7 anos, mas é um marco temporal relevante, esse juiz de primeiro grau
poderia indeferir a apelação, fazendo um juízo de admissibilidade. A partir do Código de Processo Civil de 2015, e eu estou falando do artigo 1010, parágrafo 3º, esse juiz de primeiro grau não faz mais o juízo de admissibilidade. Ele encaminha o processo ao relator. O relator, em algumas hipóteses, que são as hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5, pode decidir monocraticamente o processo. Então, quando, por exemplo, a apelação versar sobre tema a respeito do qual já há uma decisão vinculante do Tribunal Superior e do Tribunal no qual está interposta a sentença. Então, o relator pode decidir monocraticamente. Mas tem todas as hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5. Então, por exemplo, apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, da sentença. Vocês devem relembrar que na aula passada eu citei que na apelação não basta você apresentar os seus argumentos. Além de apresentar os argumentos que você apresentou na decisão do primeiro grau, você deve explicar o porquê a sentença adotou equivocadamente os fundamentos jurídicos que adotou. Ou melhor, porque os seus argumentos devem prevalecer frente aos fundamentos jurídicos adotados na sentença. Pois muito bem. Não sendo as hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5, então, será a hipótese só eu esqueci de comentar com vocês a questão das contrarrazões. Será a hipótese do relator encaminhar este processo com o seu voto para o plenário do tribunal. Eu pulei com vocês uma pequena parte. Então, deixa eu só voltar um pouquinho. Quando o apelante apresenta a sua apelação ao juiz de primeiro grau, e o juiz de primeiro grau não faz o juízo de retratação, nas hipóteses cabíveis, é claro. Esse juiz de primeiro grau, antes de encaminhar a apelação ao tribunal, como eu citei, sem fazer análise de juízo e admissibilidade, mas ainda antes de encaminhar a apelação ao tribunal, ele deverá intimar o apelado, a fim de que o mesmo apresente suas contrarrazões. Então, as contrarrazões vão fazer analogicamente, a mesma função que a contestação faz no juízo de primeiro grau. Então, no juízo de primeiro grau, você apresenta o seu direito de ação por meio da petição inicial e a contestação vem para infirmar os argumentos da sua petição inicial. Na apelação, você apresenta os seus argumentos de apelação na peça recursal. E os argumentos do apelado contrários à sua apelação serão apresentados em contrarrazões. É importante perceber que o artigo 1010, inciso 2º, parágrafo 2º, vai falar sobre apelação adesiva. O que é essa apelação adesiva? Vocês devem recordar, e a gente já comentou esse caso em aulas anteriores, acho que foi até na última aula, inclusive,
de que, havendo sucumbência recíproca, alguém lembra o que é sucumbência recíproca? Então, havendo a sucumbência recíproca, isto é, A entra com processo contra B, B perde e ganha algo, A perde e ganha algo, então sucumbência recíproca, ambos perderam e ganharam em algum ponto do processo. Surge a legitimidade recursal e o interesse recursal para ambos, tanto A quanto B. Sendo que como recurso é uma prerrogativa, é um direito e não uma obrigação. Então, A e B vão fazer juízo de conveniência de apresentarem a apelação. Possa ser, por exemplo, que A, que entrou com o processo, ganhou e perdeu em algo. Mas naquilo em que ele perdeu, ele realmente acredita que não vale a pena recorrer. O direito não seja assim tão bom. Então, então, é... A decida não apelar. B, no entanto, verificando que naquilo em que ele perdeu no processo é algo que ele entende que vale a pena apelar, porque a jurisprudência do Tribunal Superior não é uniforme, porque ele acredita realmente na justeza dos seus argumentos. Enfim, por qualquer razão que cabe apenas a B fazer esse juízo de conveniência, ele decide, não, eu quero apelar. Então, B apela. Vocês lembraram? Vocês lembrem. Então, primeiro passo, B apela e encaminha essa apelação ao juiz de primeiro ou segundo grau. Pessoal, estão em dúvida, né? Então, deixa eu repetir. B apela, encaminha essa apelação ao juiz de primeiro grau. Esse juiz de primeiro grau vai ter algumas hipóteses em que ele pode fazer uma retratação processual, indicando que quer mudar o entendimento de sua sentença. Hipótese mais comum, os procedimentos de Estatuto da Criança e Adolescente. Mas tem outras hipóteses. Não fazendo o juízo, não exercendo o juízo de retratação de sua sentença, o juiz de primeiro grau vai intimar, B apelou, vai intimar a fim de que A apresente. O que é que o ato vai ter que apresentar agora? Bora lá. A e B perderam e ganharam em algo. A não quis apelar. B apelou. B apelou e o juiz, encaminhando essa apelação ao juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau não exerceu o juízo de retratação, intimou a fim de que A apresente contrarrazões. Essas contrarrazões vai ter o mesmo prazo da apelação, isso é 15 dias. Mas entenda uma coisa, além das contrarrazões, A também não era sucumbente recíproco, e aí, portanto, havia um certo grau de legitimidade e interesse recursal. Então, além das contrarrazões, A
poderá apresentar também aquilo que a gente chama de apelação adesiva. A apelação recebe esse adjetivo de adesiva porque ela se cola na apelação de B. Como assim, professor, ela se cola na apelação de B? É porque A deixou transcorrer em albis, em branco, sem o seu prazo, sem apresentar a sua apelação própria. Então A, agora, em tese, não teria mais um dos requisitos de admissibilidade, que é a tempestividade recursal. Mas o CPC vai abrir a possibilidade de que ele apresente uma apelação adesiva que vai colar na apelação de B e que, portanto, para ser julgada, precisará primariamente de que B tenha todos os requisitos de admissibilidade aceito. Então, vai que B tenha apresentado uma apelação com legitimidade, com interesse, tempestiva, impugnando os argumentos da sentença, etc, 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 etc. Porque em a apelação de B não atendendo a um dos requisitos de admissibilidade do seu recurso, e, portanto, não sendo conhecido, a apelação adesiva de A, como ela não é mais uma apelação própria de A, ela agora é uma apelação adesiva, então ela, por prejudicialidade, não pode ser analisada no tribunal sem o recurso de B restar prejudicado por não atendimento de um dos requisitos de admissibilidade. Então, no mesmo prazo das contrarrazões, A vai ter a possibilidade de apresentar tanto as contrarrazões quanto a apelação adesiva. Tá certo? E aí? B apresentou apelação, A apresentou contrarrazões e apelação adesiva, o juiz encaminha o juízo a qual? Primeiro grau. Encaminha o recurso e o processo, portanto, para o juiz adquém, no caso, segundo grau. O relator vai ser julgado por meio de sorteio. Determinado o relator vai realizar o juízo de admissibilidade, emitindo decisão monocrática nas hipóteses do artigo 1011, inciso 1º, ou elaborando seu voto e encaminhando para julgamento no órgão colegiado nas outras hipóteses. E aí, esse processo vai ser julgado no órgão colegiado. Todo mundo entendeu o passo a passo até aqui da apelação? Tem alguma dúvida? Então, até agora nenhuma dúvida sobre o passo a passo do processo do recurso de apelação. Pois muito bem. Eu vou subir um pouquinho, porque a gente precisa analisar a ampliação do colegiado em caso de divergência. Então, aos que estão acompanhando pelo CPC, dê uma olhada no artigo 942.
O Gabriel perguntou: professor, todos os recursos serão encaminhados ao juiz de primeiro grau ou terá recurso que será apresentado diretamente no segundo grau? Gabriel, os recursos, eles habitualmente são encaminhados ao juiz que proferiu a decisão que será recorrida. Então, bora lá de maneira mais geral. Embargo de declaração. Ele pode ser apresentado no juiz de primeiro, de segundo. Não existe bem um terceiro grau, né? Mas, ou nos tribunais superiores. Depende de qual é a decisão. Você está recorrendo, você está apresentando embargo de declaração do recurso especial. Então, é diretamente apresentado à turma que julgou o seu recurso especial. A apelação vai ser apresentada sempre no juiz de primeiro grau. O agravo do instrumento. Primeiramente apresentado no juiz de primeiro grau. O recurso ordinário depende da hipótese de cabimento. Tem hipótese de cabimento que ele cabe diretamente da sentença para o STJ, do juiz de primeiro grau para o STJ. Então, nesse caso, primeiro vai para o juiz de primeiro grau, depois para o STJ. Tem hipótese que ele cabe do julgamento do recurso de apelação para o STJ. Então, depende da hipótese de cabimento. Mas a regra geral que eu preciso que fique guardada é que, por regra, os recursos são apresentados primariamente ao juiz ou ao tribunal que emitiu a decisão que está sendo contestada. Certo? Pois bem. Então a gente chega, né, no caso onde a apelação vai ser julgada no órgão colegiado do tribunal. As apelações atualmente são julgadas. É muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. O tribunal julgar algum recurso pelo pleno. São hipóteses muito específicas do seu regimento. Por regra, o tribunal julga os recursos por meio dos órgãos colegiados, suas turmas, compostas habitualmente por 3 embargadores, para poder dar especificidade aos julgadores da temática. E aí, o que é que o CPC previu? Olha, como a gente reduz o grau de cognição do processo? Ao gerar especificidade nos julgadores. Então, é importante que nas hipóteses em que a decisão da apelação não seja unânime, que a gente leve esse grupo de julgadores a ser ampliado para que novos julgadores façam a cognição do processo e, ao fazerem a cognição do processo, possam ou não modificar o entendimento tido na decisão, ampliar o grau de cognição. É por isso que o artigo 942 do CPC vai dizer, olha, quando o resultado da apelação for não unânime, o que é não unânime? Quando a apelação ela não for provida por unanimidade ou improvida por unanimidade, como eu disse, habitualmente são 3, portanto, quando o resultado for de 2-1, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. A forma como esses julgadores serão convocados é definida pelo regimento interno dos tribunais. Mas, no mínimo, tem que ser julgadores diferentes o suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Portanto, se eu tenho um julgamento, se eu tenho uma apelação que foi julgada pelo juiz desembargadores A, B e C, A e B deram provimento, C julgou pelo improvimento, então devo convocar pelo menos mais 2 desembargadores. Para que, em uma nova data,
haja uma nova sessão de julgamento. E esses dois jogadores, proferindo o seu entendimento a respeito daquela temática, possam inverter esse 2-1 para pelo menos 3-2. Nessa nova sessão, vai ser dada a oportunidade das partes e de eventuais terceiros interessados realizarem sustentação oral perante os novos jogadores. No prazo entre o julgamento originário, que deu 2-1, e o novo julgamento, do possível 3-2, é possível que as partes apresentem memoriais dos desembargadores, despachem oralmente com os desembargadores. E, portanto, os desembargadores que proferiram seu voto anteriormente podem, até o encerramento do processo do recurso de apelação, modificar o seu voto. Ah, professor, então ele pode modificar, transformar no 3-0 e a gente cancela a sessão de julgamento posterior? Não. Mesmo que ele modifique o entendimento dele, ele vai precisar apresentar essa modificação na nova sessão de julgamento. Os dois novos embargadores convocados vão poder apresentar seus votos. E aí a gente pode ter um 5-0, um 4-1. A certeza é que vamos ter uma nova sessão de julgamento. E agora não 3, mas sim 5 desembargadores vão julgar o processo. Tá certo? O CPC, no parágrafo 1º, vai dizer, olha, se for possível, então, que essa nova sessão de julgamento não seja uma nova sessão, apenas um momento diferente dentro da mesma sessão. Aí vai depender muito da disponibilidade dos desembargadores em cada tribunal, é uma questão muito fática, muito presencial. Essa técnica de ampliação do julgamento, nas hipóteses de julgamento não unânime, também será aplicada, segundo o parágrafo 3º do artigo 942, nas ações decisórias e nos agravos de instrumento. E não será aplicado nas hipóteses de incidente de assunção de competência, ou no incidente de resolução de demanda repetitiva, ou ainda na hipótese da remessa necessária, ou, por fim, nos casos muito raros, em que essas decisões não unânimes, ao invés de serem proferidas pelas turmas, como eu disse, atualmente 3 embargadores, sendo ampliada para 5, tenham sido aqueles casos muito raros em que esses processos são julgados diretamente pela corte especial do tribunal ou pelo seu plenário. Tá certo? Pois bem, para finalizar a aula, a gente vai ver a questão do efeito suspensivo da apelação. E que na prática é o artigo 1012, tá certo? E eu vou colocar, assim que a gente terminar de ver a questão do efeito suspensivo da apelação, aí o artigo 1013 vai falar do efeito devolutivo, e o 1013, parágrafo 3º, vai tratar da teoria da causa madura. São aquelas hipóteses em que, em decorrência do próprio tipo de decisão que está sendo gerando descontentamento, o tribunal pode decidi-la previamente, sem precisar marcar uma sessão. Então, em decorrência do tipo de decisão, o tribunal pode decidir de maneira mais célere. Então, atualmente são decisões mais simples. Por exemplo, se o juiz de primeiro grau proferiu sentença indeferindo a petição inicial por ausência de um dos seus fundamentos, de uma das suas características essenciais, a apelação contra essa petição inicial, se reconhecer que estão presentes os requisitos para o julgamento antecipado, pode fazê-lo. Gerou uma certa polêmica durante um tempo,
sobre... Porque aqui, neste caso do artigo 1013, parágrafo 3º, o que acontece é que o tribunal julga a apelação em sua integralidade. Durante um certo tempo, vocês devem lembrar do semestre passado que o juiz pode decidir o mérito do processo em várias etapas. Ele pode reconhecer, por exemplo, que já há prova suficiente do dano material, e aí ele julga o dano material, mas que ele precisa de provas testemunhais, por exemplo, para julgar o dano moral. Então ele julga o dano material, defere o dano material e marca uma audiência para julgar o dano moral. E para isso se criou o julgamento antecipado parcial de mérito. Pois bem, durante muito tempo a gente tem uma polêmica sobre se esse julgamento antecipado parcial de mérito caberia na apelação. E a analogia era essa, olha, o artigo 1013, parágrafo 3º, faz, às vezes, do julgamento antecipado de mérito no primeiro grau. Mas não há nenhum artigo que faça, às vezes, do julgamento antecipado parcial de mérito no tribunal. E que a doutrina se degladiou, os tribunais também, mas hoje já é pacífico no STJ. Foi assim, o artigo de julgamento antecipado parcial de mérito referente ao primeiro grau poderia servir como uma regra geral e, portanto, ser aplicado de maneira, por meio de analogia, também aqui no segundo grau. Alguns entendiam que sim, outros entendiam que não, e o STJ pacificou, dizendo, olha, cabe sim julgamento antecipado parcial de mérito nas apelações. Então a gente tem, por dicção expressa, o artigo 1013, parágrafo 3º, dando as hipóteses de julgamento antecipado total de mérito, ou de julgamento antecipado de mérito, e, por analogia, o artigo 356, sendo aplicado também, vou anotar aqui para vocês, nas apelações. Pois bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre o efeito suspensivo da apelação. Eu vou enviar para vocês um vídeo tratando sobre o efeito devolutivo na apelação, para vocês assistirem. Como eu disse, o resumo e os textos eu posto no Google Sala de Aula na segunda-feira, porque eu tive um problema em razão de troca de computadores, gerar um monte de documento de exame para poder ir para o novo cargo que eu vou agora. Então, mas na segunda-feira eu vou ter acesso a esse documento, eu encaminho para vocês, posto no Google Sala de Aula, com as atividades e tal. Mas para a gente encerrar a aula de hoje, certo? Valeu pela dica, Vitor. Vou fazer isso mesmo. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou só conversar com você sobre o efeito suspensivo, tá ok? Pois então, bora lá. Via de regra, foi o que eu disse? Via de regra, a apelação tem efeito suspensivo. Portanto, via de regra, você entrou com processo, houve sentença no seu caso, a execução daquela sentença não pode ser feita enquanto não for julgada a apelação a respeito daquela sentença. Todavia, a lei pode prever hipóteses nas quais não haja efeito suspensivo na apelação. Aliás, o próprio CPC já prevê, nos incisos de 1 a 6 do parágrafo 1º do artigo 1012, hipóteses
em que não há esse efeito suspensivo. Então, quando a sentença homologa divisão ou demarcação de terra, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, ou ainda decreta interdição. Então, quando uma das hipóteses previstas em um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 1012 é a temática da sentença, então, por expressa disposição do Código do Processo Civil, essa sentença já pode ser executada. Então, nós teríamos aqui hipóteses em que, antes do trânsito em julgado e logo após decisão exarada por juiz único de primeiro grau, já há efeitos práticos da decisão judicial. É, portanto, uma implicação do princípio da eficiência. É, aliás, a afirmação do parágrafo 2º do artigo 1012, afirmando que o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório logo após publicada a sentença, nas hipóteses do parágrafo 1º, que são esses incisos que eu coloquei no chat para vocês e que eu acabei de ler. Pois bem. Considerando que o jogo aqui é entre princípio da ciência, gerar efeitos concretos das decisões judiciais o mais rápido possível, frente ao princípio da segurança jurídica, fazendo com que os efeitos das decisões judiciais só sejam gerados nas hipóteses em que realmente haja um bom direito, ou um direito reconhecido pelos tribunais, o que, a depender da sua visão do direito, pode ser até a mesma coisa. Então, o próprio CPC vai estabelecer um procedimento simples, pedido simples, na verdade, para que mesmo nas hipóteses do parágrafo 1º, que são essas hipóteses que eu acabei de ler, seja pedido o efeito suspensivo da sentença. Então a questão é a seguinte: por regra, a sentença, a apelação, tem efeito suspensivo. Nas hipóteses determinadas por lei ou nas hipóteses já descritas no parágrafo 1º do artigo 1012, temos exceções nas quais a sentença não terá seus efeitos suspensos, mesmo diante de apelação. Todavia, o parágrafo 3º vai excetuar a exceção. Gostaram? O parágrafo 3º vai excepcionar a exceção para dizer o seguinte, olha, nas hipóteses, mesmo nas hipóteses de exceção ao efeito suspensivo, o apelado pode, o apelado não, o apelante pode requerer, é isso mesmo. Então, mesmo nas hipóteses em que não haja efeito suspensivo, então o apelante pode requerer ao tribunal ou ao relator que seja concedido esse efeito suspensivo. É claro, se há uma presunção legal de que não necessita do efeito suspensivo, então o apelando, o apelante, ao apresentar a apelação, junto com esse requerimento,
o requerimento pode ser apresentado separado, então deixa eu me corrigir. O apelante que apresentou a apelação, mas também quer efeito suspensivo para essa sua apelação, ao apresentar o requerimento ao tribunal ou ao relator, deverá apresentar argumentos do porquê. Naquele caso específico, é importante o respeito ou a implicação do efeito suspensivo. Por exemplo, afirmar que a causa é de grande monta e a parte vencedora da sentença não teria condições de arcar com eventuais perdas e danos decorrentes da modificação de entendimento da sentença. Ou ainda, que a execução da sentença, naquele momento, vai gerar muito burburinho social, prático, enfim. Tem que apresentar, basicamente, os argumentos que se apresentaria num pedido de tutela provisória, por analogia, para que o tribunal ou o relator designe a incidência do efeito suspensivo. A diferença do efeito suspensivo legal desse efeito suspensivo requerido é que o efeito suspensivo legal incide desde o momento em que a sentença foi proferida. Por outro lado, esse efeito suspensivo que foi requerido, como ele trata das hipóteses em que a própria lei excepciona o efeito suspensivo. Então, o que acontece é, sentença proferida, como é uma das hipóteses em que a lei excepciona o efeito suspensivo, naquela sentença não há efeito suspensivo, até o momento em que o tribunal ou o relator decida que passe a incidir efeito suspensivo sobre aquela sentença. Tá? Então, a diferença é que esse requerimento de efeito suspensivo vai ser direcionado ao tribunal no período compreendido entre interposição da apelação e sua distribuição. E vai ser apresentado ao relator se a distribuição do recurso de apelação já tiver sido realizada. Tá certo? Ok. Pronto. Eu vou encerrar nossa aula de hoje por aqui. Vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. É uma palestra exclusiva sobre o efeito devolutivo no recurso de apelação. É muito importante. Vocês podem assistir a partir do minuto 6, mais ou menos. Tá certo? Segunda-feira eu posto no Google Sala de Aula o resumo do tema recurso de apelação e coloco uma atividade para vocês responderem com questões sobre o tema recurso de apelação. Na próxima aula, eu confirmo a data da prova, mas eu tenho quase certeza que ou é na última semana de março, dia 31, ou é na primeira semana de abril, dia 7. Mas aí na próxima aula eu confirmo a data da prova e a gente conversa um pouquinho sobre como vai ser essa prova, tá certo? E seguindo a dica do Vitor, eu também vou colocar o link do vídeo no mural do Google Sala de Aula. Eu vou parar a gravação e aí a gente tira qualquer eventual dúvida sobre as partes administrativas da disciplina. Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje, o tema da apelação? Professor. Oi, Janaína. Boa noite. Boa noite.
Já que os colegas não se pronunciaram em relação à dúvida do conteúdo de hoje, eu estou com uma dúvida não em relação ao conteúdo, mas todas para fazer. Só um minuto, deixa eu parar a gravação e a gente conversa sobre essa parte administrativa, Ah, tá ok. tá bom? Só um minuto. Pronto, então eu vou encerrando o conteúdo da aula e agradeço, agora só parando a parte, né, da gravação, ao pessoal que assistiu também pela gravação. Forte abraço.